Olá, 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 boa tarde aí pra quem tá entrando. Ti, vê se você consegue mandar uma solicitação pra mim, eu não tô conseguindo te colocar. Ah, acho que consigo sim. Aí. Olá, tudo bom? Tudo bom, Lígia? Ai, eu tô com o fone no ouvido e o fone está desconectado. Pera um segundo. Tá bom. Vai ficar fazendo ruído. Você tá me ouvindo bem? Sim, muito bem. E você? Ótimo, seu áudio tá ótimo também. Ótimo. Dá só uns minutinhos pro pessoal ir entrando aí a gente já Tá começa, pode bem. ser? Pode? Pode ser sim. Deixa eu arrumar a câmera com isso, tá bem. Beleza. Vou ter que segurar aqui. Gente, para quem tá entrando, a gente vai esperar só mais uns minutinhos para mais gente chegar aí. Eu vou aproveitar para ir falando para vocês aí da semana do Couve, né? Faltam 2 dias para semana, 2 dias, incluindo hoje, né? Para a semana acabar. Hoje vai ter a sétima live sobre punks, sobre plantas alimentícias comestíveis, né? E não, desculpa, plantas alimentícias não convencionais. E amanhã vai ter duas lives, uma sobre maternidade vegana, uma, e uma sobre veganismo e o mundo da cannabis, às 7. É legal. Você consegue ver aí que horas são, Ti? Porque eu não, o meu celular não me permite. E Uma aí? 1h04. Tá. Porque o Instagram derruba a live com uma hora certinho, né? Então, eu não queria que você ficasse aí com menos tempo para falar. Tá, e depois você Vai deixa o ficar registro, salva, né? né? Vamos começando então? O que você acha? Pode ser? Vamos sim, Beleza. vamos sim. Bom, gente, boa tarde. Bem-vindos aí a mais uma live da Semana Vegana do Couve. A gente tá aqui com a Tia Angel hoje, que topou fazer parte dessa semana. Já fez parte da semana do Coletivo Vegano no ano passado, quando era presencial, quando não estávamos vivendo uma pandemia mundial. Mas, né, é o que dá, tá rolando bem aqui pela plataforma online. E para quem acompanhou várias outras lives, né, durante a semana, como eu estava falando, ainda tem mais uma live hoje à noite, mais duas lives amanhã. E é isso aí, o coletivo, a gente está há 13 anos já como coletivo vegetariano e há 3 como coletivo vegano, todos os anos fazendo uma semana aí cheia de atividades gratuitas em Campinas, né, a nossa sede. E aí, por conta da pandemia, esse ano está sendo online. E todas as lives vão ficar gravadas. Então, se tem alguém que você conhece que queria ver e não vai conseguir, vocês podem dar um toque que vai ficar salvo aqui no Instagram do coletivo. E é isso aí. Eu vou deixar você se apresentar, Tia. E você vai falando o que você quiser. Beleza. Bom, então boa tarde aí para todo mundo. Como a Lígia falou, né, o ano passado eu estive na Semana Vegana do Couve lá na Unicamp, foi incrível. Inclusive, deixo aqui um beijo para Guarizo, que me convidou ano passado e que, enfim, que me trouxe para próximo do coletivo também. E é isso. Então, a gente vai começar uma conversa hoje sobre a questão do veganismo, né, e das dissidências aí. Não venho trazer respostas assim muito concretas e prontas. Na realidade, é mais uma reflexão, né, que eu venho propor aqui para que a gente faça, né, considerando a urgência dessa reflexão. Vou aproveitar então, porque quando, enfim, foi divulgado que até eu recebi algumas questões, inclusive o ano passado eu levei a mesma pauta, né, e aí eu vou aproveitar algumas ideias que circularam, assim, para iniciar o papo, né. Nossa. Bom, então o veganismo, né, é claro, né, para todo mundo, já é uma informação que todo mundo entende, né, o que eu acho que é legal sublinhar primeiro, assim, é que quando a gente fala de veganismo, a gente não está falando de uma única possibilidade de veganismo, né? A gente pode falar veganismos no plural, porque existem aí várias movimentações diferentes acontecendo, todas elas, né, focadas, ou pelo menos a maioria delas, na libertação animal. E a libertação humana, eu percebo que em alguns pontos, e aí já vem o lugar da autocrítica, eu percebo que em alguns pontos a libertação humana ela vai ficando num lugar assim
Vai sendo mais jogada de lado, contra. né? Exatamente. E aí eu coloco isso enquanto autocrítica, porque dá para a gente se articular de uma forma que a gente não estabeleça o que é melhor ou prioridade, porque tudo é urgente, tudo é prioridade, né? A gente está falando de vida, né? Vida de animais não humanos e humanos. Então, é importante que a gente comece a olhar para essas questões, e é por isso que aí eu venho fazer essa provocação, de uma forma interseccional, tá? Então, só para reforçar, né? Então, a gente pode pensar em veganismos, vão ter aí diferentes linhas circulando, e aí eu vou marcar o lugar que eu estou mais, assim, que é esse veganismo mais interseccional e mais não, completamente interseccional e que está pensando o tempo inteiro a libertação animal e a libertação humana. Né? Então é aí que eu estou, é aí que me interessa estar. Por, o segundo lado, que é a questão da dissidência, é uma palavra aí que tem algumas pessoas que não dominam, não sabem exatamente do que se trata quando a gente está falando de dissidência, né? A gente poderia pensar a dissidência enquanto uma divergência de ideias, de opinião de uma ideia que está colocada, né? Eu poderia usar a palavra, por exemplo, diversidade. E aí, por que eu não tenho usado a palavra diversidade? Eu vou até me apropriar e vou mostrar para vocês. Tem essa revista Cult aqui, que fala sobre ativismo, então, das dissidências sexuais de gênero, né? É uma revista já antiga de 2017, mas eu acredito que vocês achem aí online, né? E aí vai ter uma escrita aqui de um professor que é o Leandro Collin, que ele vai dizer assim, né? E aí é a mesma apropriação que eu vou fazer que eu tenho feito, na verdade, nas conversas que eu tenho proposto, né? Então, ele tem usado a expressão dissidências em contraposição à ideia da diversidade sexual de gênero, por exemplo, e a gente pode colocar a diversidade geral. Ele entende que essa palavra diversidade já está bastante normalizada, excessivamente descritiva e muito próximo do discurso da tolerância, né? Que aí é ligado muito a uma perspectiva multicultural festiva, como são produzidas e como se cristalizam as hierarquias existentes na tal diversidade. Muito ligado aí uma percepção neoliberal, né? Vamos nos apropriar dessas pautas e como que a gente consegue lucrar em cima delas, etc, etc. E aí, um outro ponto é que quando a gente usa, e aí eu estou usando aqui o Leandro para a gente pensar, quando a gente usa excessivamente a palavra diversidade, né, a gente acaba não explicando o funcionamento de como essas estruturas de desumanizações, né, de prejuízos históricos para algumas populações, eles se constroem. A gente só pensa que é diverso, que é legal, e aí a gente não vai para a raiz dos problemas. A gente não radicaliza a discussão. Então, quando a gente traz a palavra dissidência, a gente está aí propondo também uma radicalização no discurso, no sentido de ir para a raiz, para entender as estruturas dos problemas, tá? Então, veganismo e dissidência explicado, aí a gente pode ir continuando. Se tiver alguma questão que surja no meio do caminho, pode trazer que a gente vai colocando, atravessando, porque eu gosto mais disso. A gente, na verdade, combinou de separar os 20 minutos finais da live para pergunta, mas assim, também acho que se o pessoal for mandando e for congruente aí com o que você estiver falando, a gente vai trocando ideia junto, né? Acho que é tranquilo. Exato. Ótimo. É porque de repente eu falo uma palavra que alguém não entende, e aí não entende o contexto todo. Então, pessoal, assim. Dúvida, já traz para a gente poder conversar, tá? Combinado. É bem aberto. Bom, e aí eu queria contar para vocês um pouquinho também, antes de entrar na discussão, qual que é a minha relação, então, com esse veganismo, né? Enfim, eu sou uma pessoa... Olha o meu cachorrinho aqui causando na live. Adoro. Ele vai aparecer. Deixa eu ver. Venha cá. Ai. Olha a figura. Oh, meu Deus, que coisa boa. Como chama? É o Toy. Na verdade, ele é de minha mãe, mas minha mãe está adoecida e aí eu estou cuidando dele enquanto ela se restabelece, né? Mas
É filha de minha mãe, é da família, é meu Com também. certeza. Bom, então eu ia falar da questão do veganismo, né? Como ele entra na minha vida. Eu sou uma pessoa de periferia, né? E aí desde muito cedo, assim, a gente vai ouvindo algumas coisas que vai formando a nossa, enfim, experiência no mundo, né? Então eu sempre tive, por exemplo, muita dificuldade para me alimentar de carne, da carne em si, desde sempre, assim, era algo que não ia, né? Só que essas discussões sobre vegetariano, veganismo, elas não chegavam aqui na quebrada, né? Elas não chegavam. Eu fui começar a me aproximar dessas discussões, conhecer e saber que existiam na adolescência, né? Que aí eu começo a sair um pouco da quebrada e aí eu começo também a ouvir outras coisas. A gente está falando de um momento que é antes da internet, né? A minha adolescência está ali nos anos 90. E, e aí, então, a informação ela chegava assim com muita dificuldade para cá, né? Quando eu conheço essa ideia do veganismo, né, que eu consigo a me informar minimamente ainda, os discursos que vão surgir é que gente pobre não pode ser vegan, né? Gente de quebrada, porque veganismo, mesmo vegetarianismo, é algo de gente rica, Da né? elite, né? Da elite. E eu ouvia isso muito, assim, né? E aí eu ficava, caramba, mas faz todo sentido para mim, né? O veganismo enquanto uma ideologia, enquanto, né, uma posição também de marcada no mundo. E não rola para mim. E aí, né, comecei a investigar isso. Tentei ir pro veganismo Desculpa. direto, né, em dado momento, e aí não rolou, né, porque, enfim, eu estava até ouvindo uma live que rolou dos médicos velhos, né, que eles Uhum. estavam falando exatamente isso, assim, né, que eles também tentaram ir direto, e aí o corpo ele está completamente viciado com algumas coisas, né, então o queijo, por exemplo, ele tem aí né, um sistema de Uhum. vício no corpo, e além também de todo o sistema capitalista que vai colocando essas ideias de que isso é E o único toda caminho, né? publicidade em todo lugar, as imagens que a gente é escancarado o dia inteiro, né? De várias formas diferentes. O É. tempo inteiro. E aí, assim, eu ficava, "Putz, não rolou, beleza. Aí voltei pro ovo lacto. Uhum. E, assim, continuando lendo, estudando, me aproximando cada vez mais, né, dessa questão do veganismo. E aí chegou num momento, em 2007, que simplesmente foi, assim, sabe? Não teve aquele momento de agora vai acontecer. Não, quando eu vi Uhum. estava acontecendo, eu falei, pera, né, já está um tempo acontecendo, e aí se manteve até hoje, né? Então, desde 2007 para cá que eu me coloco enquanto uma pessoa vegana, né? Então, perceba aí o movimento que, da minha experiência, assim mesmo com o veganismo, que eu acredito que não seja um caso isolado, pelo que eu tenho ouvido, inclusive na Semana Vegana, é, já há uma discussão aí do veganismo e a questão da classe, né? Que é importante a gente pensar. Então perceba, né, que quando a gente pensa classe, a gente também está pensando em dissidências, né? Porque vamos pensar que a maioria da população brasileira é pobre nesse país, né? E aí, né? Como que a gente coloca então a pauta da libertação animal não humana para essa galera aí também de uma forma. E aí me incomoda muitíssimo, né, o discurso das pessoas que enfim, tem problema com o veganismo enquanto uma ideia, de falar, mas porque quem está na periferia, quem é pobre, não tem direito de escolher, e porque não consegue, não sei o que lá, colocando um monte de empecilhos, né? E aí eu fico pensando, caraca, tipo, eu comecei aqui na quebrada também, né? E qual a ideia que você tem de veganismo também? Porque, pô, a gente está falando de arroz, feijão, legumes, verduras, não Sim. é? Não sei o que as pessoas exatamente pensam quando pensam sobre o que é o veganismo de fato, assim, Uhum. né? E para além da alimentação, tem a questão dessa visão da libertação animal, né? Que aí não envolve só essa questão alimentícia, envolve outras esferas, né? A É. proteção, são várias anteninhas que elas começam a ficar ligadas aí na nossa Uhum. cabeça, Uhum. né? Então, aí, essa aí é uma experiência inicial. E aí eu vou agora, de fato, para a discussão, até porque a gente tem uma limitação de tempo. Uhum. O que eu tenho percebido ao longo desse tempo todo, né? E aí, assim, eu tô
me articulando também na sociedade dentro de uma perspectiva mais à esquerda, né? E aí o que eu vou percebendo nessas minhas experiências e andanças e manifestações e ativismos por aí, né? Por exemplo, de um lado, a gente vai ter, dentro do veganismo, uma ala que vai desconsiderar as outras pautas, né? Inclusive, tem uma ala do veganismo que vai dizer que se você se articula de uma forma interseccional, você nem é vegan, né? Porque é Uhum. isso, a prioridade é a alimentação animal e todo o resto é menor. Então, é Uhum. isso. Existe essa Né? E aí já hierarquia, vejo né? Entre. hierarquizando. Uhum. Exatamente. E aí já vejo um baita problema nisso, Uhum. né? Por que é um problema? Porque a gente não pode desconsiderar, né, principalmente a gente que vive no Brasil, a questão do racismo estrutural, né, o extermínio das populações indígenas, a, ser o país que mais mata a população LGBTQIA+, né, o tratamento assim perverso que a gente tem com a população com deficiência também. Uhum. São várias pautas aí que a gente não pode simplesmente ignorar nessa lógica de hierarquizar o que é mais importante. Porque tudo é importante, tudo é urgente, e a gente consegue, é óbvio, né, com as suas limitações e com as suas dificuldades, entender e juntar tudo, né, e se opor a toda a lógica de injustiça e violência, que eu acho que essa é a base, Uhum. né? Com certeza. Então aí já fica uma crítica a esse movimento vegano, né, que desconsidera as outras lutas. E aí tem um outro grupo que eu tenho percebido, e que, por exemplo, se eu fosse. Olha o caminho, né? Se eu fosse para o veganismo e me deparasse com essa ala primeiro, eu ia correr do veganismo. Uhum. Entende? Uhum. Com É a ala certeza. essa que é a ala essa que eu estou falando. Ela não só nega as outras pautas, Uhum. como ela vai fomentar o massacre dessas outras Com pautas, né? certeza. Então a gente começa a ver veganos neofascistas, veganos que apoiam o homem que ocupa a cadeira de presidente, né? E que está destruindo, ele está cometendo um ecocídio, né? Mas mesmo assim a gente vai ter veganos que defendem esse tipo de governo, Uhum. né? E aí, assim, eu acho bem problemático, né? Quando a gente ignora todo o resto, né? Dentro dos privilégios, que normalmente é isso que faz com que as pessoas defendam essas causas. E é isso, aí fica tudo bonitinho, né? Ah, é porque os animais, vamos proteger os animais, porque eu sou vegan. E aí tá pisando em corpos, né? Que é Uhum. isso, a galera tá morrendo e tá sendo ignorado isso, né? Então, Sim. de novo, não estou dizendo que a luta contra a libertação animal, ela não humana, ela não é importante, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que é um equívoco a gente priorizar uma, Claro. ignorar outra ou fomentar o massacre dessas outras. Então Claro. aí, né, seria uma primeira autocrítica para essas alas de veganismo aí que se articulam dessa forma, né? Uhum. E apontar essa autocrítica não é também propor um lixamento, nem extermínio, porque né, eu me entendo também como uma pessoa antipunitivista, mas é apontar, olha, a gente tem esse problema que é um erro, né? É um erro porque alimentar a exploração Opressão. e a opressão de grupos de pessoas, e cada pessoa tem um tempo, né, também para se analisar, se entender e também Olhar para si, né? olhar para si para o mundo, né? Então, assim, é apontar, porque é importante apontar, mas não querendo punir, é querendo que as pessoas elas comecem a pensar sobre isso. É óbvio que quem precisa mais ouvir não vai se aproximar e vai continuar enfim, se articulando com essas lógicas de opressões, mas eu acredito que apontando e mostrando que existem esses problemas, outros olhares eles começam a ser construídos também. Com certeza. Principalmente pessoas que acabam olhando só esse grupo e falam o veganismo todo não presta, porque vocês estão, né, vocês ignoram isso, Uhum. ignoram Uhum. aquilo, são racistas, são LGBT. E eu falo, não é bem assim, Uhum. né? Então acho que é importante nesse sentido. E aí, por outro lado, a gente vai para os outros movimentos sociais,
né? Então a gente pode pensar aí, enfim, o movimento anticapitalista, o movimento LGBTQIA+, todas as outras pautas, que, por outro lado, também vai ignorar completamente a pauta da exploração animal, né? Uhum. Então, eu canso de ir em manifestações e a galera, assim, vendendo churrasquinho o tempo inteiro, né? E é um desconforto, porque, pera lá, né? Pensando que, né, são pessoas que normalmente são à esquerda, anticapitalistas, e que o agronegócio, a exploração animal, ela está ligada diretamente com o capitalismo, pera, tem uma Uhum. contradição, Uhum. Com certeza. né? E aí também é uma autocrítica para os movimentos sociais que é urgente que coloquem nas pautas, né, a questão animal, né? É Com urgente, é certeza. urgente. E eu acho que é essa necessidade de ir na profundidade das coisas, de entender que, por exemplo, nos frigoríficos, né? Quem são as pessoas que estão trabalhando ali? Que populações estão tendo que se submeter a esse trabalho que não paga nada e que causa diversos problemas mentais, físicos e psicológicos? E entender que a luta desses outros movimentos está dentro e está junto da luta, né? Tá tudo articulado ali. Não tem como olhar só para um lugar e se cegar para o resto, porque senão, né, não faz sentido. Totalmente. Inclusive, até se a pauta do consumo da carne para alimentação, né, ela é muito forte quando a gente vai falar disso tudo, quem está conseguindo comer carne, né? Quem consegue, de fato, nesse país, pagar para consumir Com carne, certeza. né? A gente está falando de um país que as pessoas morrem de fome ainda, né? Uhum. Então, para lá, a gente precisa mesmo colocar essa pauta, não como um luxo, porque agora a gente. Não, é porque assim, ela é fundamental para todo o processo, Uhum. né? A fundação do Brasil enquanto país, ela está debruçada na exploração animal, Sim, sim. né? Na Se destruição a de gente. terras, né? Do que o Brasil existe, foi assim, né? Total, total. A colonização, Uhum, uhum, né? A colonização dos povos indígenas e africanos, né? uhum, Então, assim, tá tudo muito ligado. E uhum, aí a gente tem que olhar e falar, pera lá, uhum, né? E de novo, quando a gente começa a ligar essa anteninha e se articular, caminhando para a alimentação animal, para o veganismo, você pode até não querer usar a palavra veganismo, né? Enfim, mas vamos pensar aí na libertação animal não humana, né? Tem que pensar que assim, é lutar contra toda uma lógica, que é o que a gente estava falando ontem, com uma lógica e um sistema muito bem construído, uhum, poderosíssimo, né, que quer te convencer um tempo inteiro que se você não comer carne, você não sobrevive. uhum, Né? Você adoece, você fica fraco, sem contar, e aí eu trouxe uma outra dica para vocês aí, né, o quanto que o consumo de carne está ligado com essas pautas, que é um classicão, né, que é este livro aqui, da Carol Adams, uhum, A Política Sexual da Carne. Olha só, né, a relação entre o carnivorismo e a dominância masculina, né? O quanto também essa cultura da carne está ligada com essa reafirmação de uma masculinidade também. Então, assim, são vários sistemas assim falidos uhum, que só prejudicou a construção do nosso país. Assim, tudo que você falar, o que tem de muito ruim no Brasil? Está ligado com a exploração animal também. uhum, Né? Então a gente precisa urgentemente inserir, assim, honestamente, né, nas pautas, entender que não há uma hierarquia do que é mais importante, porque tudo que a gente está, né, é importante e é urgente, está tudo interligado, uhum. né? E enquanto a gente começar a ficar nesse rolê de privilégio, de falar, isso é mais importante, ó, o pai está se manifestando aqui. Quando a gente quer escolher o que é mais importante para poder se articular no mundo, a gente vai, assim, demorar mais, né, para de fato conseguir aí uma libertação animal e humana. Né? Então, é muito, muito importante que a gente faça esse movimento. Né? Enfim, acho que esse é o início de movimento para a gente pensar. Surgiu, eu vi que a galera estava escrevendo aqui, mas eu não consegui ler. Não foram perguntas, foram comentários, mas aqui falaram do livro, né? Que algumas pessoas aí comentaram que leram.
E uma pessoa falou que é interessante refletir essas pontes e muros que o veganismo carrega nas relações sociais. Exatamente, exatamente, né? A gente precisa, aí além de começar a ligar essas anteninhas, né, se organizar. Então, primeiro, né, se a gente, aí eu vou puxar agora a conversa para as pessoas que são veganas e que estão aí, né, enfim, se articulando pela libertação animal, né? Se a gente quer atrair mais pessoas para a causa, né, como que a gente está articulando esse discurso, essas ideias para a sociedade, né? E aí eu já não estou nem falando daqueles grupos que negam tudo ou que fomentam o extermínio, né? Eu estou falando de todo mundo, na real, assim. O que a gente está falando, como a gente está falando, Como está chegando nas pessoas, né? onde que a gente está levando essas discussões, por exemplo, né? Quando começa a ter espaços, lanchonetes vendendo comida vegana e tarará, né? Isso não chegava na quebrada, né? Foi chegar na quebrada agora, assim. A gente está em 2020, né? Então, assim, 2007, 2010, 2015, nada, né? E aí, como faz, né? Então eu lembro que eu ia para o centro de São Paulo, aí lá eu conseguia achar uns salgados veganos e falava, nossa, isso existe, né? E nem só comida, né? Mesmo itens que não são testados em animais, etc. Assim, nos mercadinhos de quebrada não chega, né? Então, como que a gente está fazendo isso? Assim, como que a gente pode se movimentar para que isso chegue mais? Acho maravilhoso a Semana Vegana do Couve, e eu falo não para puxar saco, porque eu conheci o ano passado, e aí desde então eu fico acompanhando. Porque tem toda uma programação, né, que está arrastando essa discussão para a periferia. Né, por exemplo, eu falei que fui para a Unicamp, mas não é na Unicamp, numa sala da Unicamp, que foi cedida e que, né, que tem todo o glamour Unicamp, né, como uma das universidades mais importantes do mundo. Não, foi um espaço que a gente ocupou dentro da Unicamp para poder dialogar. Né? Então, aí que tá, né? Como a proposta é trazer reflexão, também trazer convite, né? Se a gente quer levar essa discussão mais longe, né, a gente tem que fazer igual as igrejas neopentecostais, ir para quebrada, né? E não abrir salão, mas é levar a discussão para lá também, porque as igrejas chegam, né, mas o restante não. Então não chegam várias coisas, não chega a cultura, não chega a arte, não chega essas discussões sobre libertação animal. E aí a galera vê na TV depois e fala, nossa, mas isso é para elite, né? Porque é óbvio, não tem um contato direto, né? Então, assim como a Semana Vegana tem feito, é um exemplo do que é possível já, né? Como a gente pode fazer mais, né? Como as escolas públicas, por exemplo, né? Eu estou numa escola pública trabalhando enquanto professora, e aí eu percebo assim, o quão é importante ter a ideia do veganismo posta lá, né? O quanto gera questões, reflexões, porque é isso. A primeira coisa quando, por exemplo, eu tenho uma camiseta escrito Viga e aí eu vou com a camiseta e aí a molecada já fica, né? Mas o que quer dizer? O que isso significa? Aí você começa a explicar, mas é isso, eu não come nada, mas não sei o que lá, não sei o que lá. Quando você vai ampliando a discussão, não, mas a gente está pensando também não só na alimentação, na exploração animal, na questão da ética. Faz todo sentido para a molecada. E assim, eu estava conversando até com a Paula Aparecida, da bancada ativista, da mandata ativista, sobre veganismo e educação, inclusive, né? E aí a gente estava pensando sobre isso, o que poderoso que é, né, ter essa discussão nas escolas e como faltou isso pra gente, porque, por exemplo, na minha formação básica, eu nunca ouvi falar de veganismo enquanto uma possibilidade. Nunca. Né? Não sei se tinham professores e professoras veganas, mas a pauta em si, a ideia, nunca apareceu. E agora ela vai aparecendo. E é também poderoso porque, para quem nunca ouviu falar, começa a ouvir. Né? E as pessoas que já estão encaminhando, eu acho maravilhoso ver adolescentes que já estão ligadas assim,
e vivendo o veganismo, né? Nossa, eu queria muito ter começado muito antes, assim. Eu falo que o veganismo, ele é uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, assim, né? Porque muda uma chavinha mesmo, assim, da forma que você olha para o mundo, né? E aí me deparo com adolescentes, assim, já tô, com todo conhecimento e articulando e pensando. E eu falo, uau, isso é muito, muito bom, né? Como que a gente consegue também expandir isso, assim, né? E aí ocupando, levando as discussões, e fazendo o tempo inteiro um movimento, né? De, pera lá, a gente está falando para quem? Quem que está faltando nessa Onde? conversa? Onde? Uhum, Né? Ah, tá. Então não está chegando certo grupo. Vamos tentar então aproximar, vamos uhum, convidar, vamos tentar levar, uhum, né? E aí eu acho que a gente vai conseguindo expandir as causas, uhum, interseccionar de fato as pautas todas e caminhar para um futuro possível, porque a gente está uhum, vivendo, né, estou até escrevendo um texto agora, que é falando dessa lógica do absurdo que a gente está vivendo, né? A gente tem uma quantidade de agrotóxicos que a gente nunca viveu, a gente nunca viu, né? A gente tem uma destruição ambiental, assim, numa proporção que a gente nunca viu e nunca viveu também, e tudo isso vai encurtando o nosso tempo nesse planeta, né, enquanto espécie, assim, e aí é isso. A gente tem que fazer essas articulações para a gente pensar no futuro possível. uhum, Por enquanto, o futuro está se colocando como impossível, né, para gente. uhum. Falei demais, vamos conversar. Eu. Bom, gente, se vocês quiserem mandando perguntas, pode ir mandando aí. Tem uma pessoa, inclusive, responsável por ir anotando, então quem quiser, fica à vontade. Mas eu vou aproveitar que ninguém mandou ainda e vou eu fazer uma pergunta. Pode ser? Manda. Na verdade, são mais pontos que eu queria levantar, né? Primeiro, isso que você falou agora, eu tava pensando em toda a situação do Pantanal, né? E em como foi muito frustrante, assim, ver essa mobilização que tá rolando e ver muita gente, né, preocupada, querendo, nossa, o que que tá acontecendo? Mas, mais uma vez, cai naquele lugar de, tipo, ai, consumo consciente, né? E ir mais pra profundidade das coisas de, meu, beleza, temos que cuidar do Pantanal, temos que reverter essa situação, mas o que que gerou isso? O que que tá por detrás? E sempre expandindo para entender que a luta que a gente tem que ter, como você tá colocando, né, ela não pode ser uma só e focada em, ai, precisamos salvar o Pantanal, ponto. Precisamos mudar todo um ciclo de coisas que acontece que gera isso, mas que é muito maior e que é uma estrutura social que vem da história do nosso país, que vem, enfim, da história de exploração do nosso país, de como ele foi constituído, de como ele é constituído, né? Então, eu acho que também propor, pelo que eu entendi bastante, tudo que você está propondo é também sempre ir na profundidade das coisas mesmo, né? Então, precisamos consumir conscientemente. Por que é necessário consumir conscientemente? Porque o mundo está sendo destruído e se a gente não mudar nosso jeito de lidar com as coisas, não vai existir um futuro, né? Como você falou. Então, eu acho que essas pautas dentro do veganismo são muito importantes e, infelizmente, né, também vinculado ao que você está falando, eu sinto que quem ganha mais visibilidade na mídia, quem está aí e mostra o veganismo para as pessoas, né, atinge mais pessoas, são pessoas que, né, na mídia têm mais visibilidade, são pessoas que são mais dentro do padrão, são pessoas brancas, enfim. E aí, as pessoas que assistem isso já fazem essa ligação. Então, o veganismo fitness, por exemplo, né, o veganismo que é o veganismo para você emagrecer, tal, tal, tal. Então as pessoas começam a associar e eu nem culpo muito as pessoas por terem essa ideia do veganismo, porque é isso que está sendo espalhado. E essa ideia do couve, por exemplo, é ir por outro caminho, falar, não, pera, não é assim que a gente vai chegar nas pessoas, né? Trocando ideia de forma acessível, de forma horizontal, é colando junto, é conhecendo, né? Construindo conhecimento conjunto e não entrando mais uma vez nessa lógica de mercado, que é o que, no fim, as empresas querem que a gente faça, né? Vendendo aí carnes vegetais que, na verdade, são de mesmas empresas que exploram os animais, que exploram os humanos e etc. Né? Exatamente, exatamente. Acho que temos uma pergunta aí. Enquanto dois movimentos dissidentes, como que é o veganismo dentro da modificação de corpos? Uau! Ocupa trans. Ótima pergunta, e fico feliz dessa questão aparecer, porque também enfim, né, é uma pauta que eu tenho me articulado bastante também, já há algumas décadas,
e tentar levar o veganismo para dentro dela, assim, o máximo possível, né? O movimento da modificação corporal, ele também é cheio de problemas, assim, e eu sou essa pessoa que faz meio advogado do diabo, né? Que vive a coisa, mas que aponta. Mas eu acho que é importante. A gente não pode ficar colocando as coisas como cristais intocáveis, assim. Não, a gente precisa tocar para poder melhorar o que a gente vive, né? Então, quando eu vou fazendo autocrítica, apontando os problemas, vendo, né, as percepções que eu vou tendo, e não é uma percepção minha isolada, é uma percepção que ela está fazendo eco com outras pessoas, assim, que, né, com quem eu convivo e etc. Então, esse movimento das modificações corporais, ele tem vários problemas, assim, né? Primeiro que quando a gente olha de fora, a gente acha que é um rolê super desconstruído, super aberto, né? Porque as pessoas, elas alteram o corpo, elas escapam desse lugar da normatividade compulsória, então automaticamente elas são super libertárias, etc. E isso é uma mentira, né? É uma grande mentira. Uhum. O movimento da modificação corporal ele não está descolado das estruturas do Brasil, da nossa sociedade, né? Não está descolado das estruturas do mundo, inclusive, de Uhum. dominação, exploração e opressão. Nesse sentido, e nesse sentido eu percebo o veganismo também, né? E as outras pautas também. Por isso que as autocríticas elas são importantes. Mas aí voltando para a questão da modificação corporal, a gente vê várias lógicas de violência sendo colocadas dentro dela, né? Inclusive a exploração animal. E é uma pena, assim, é uma grande pena, é uma tragédia na realidade, porque aí acaba sendo completamente ignorada a luta pela libertação animal não humana. E perceba, eu não estou falando nem apenas do consumo de animais para alimentação, né? Eu estou falando, por exemplo, da exploração animal não humana para tatuar, para perfurar, né? Para realizar procedimentos Uhum. que assim, não deveriam acontecer em animais não humanos, né? A primeira lógica da modificação corporal dentro dessa comunidade é que ela precisa acontecer de uma forma que a pessoa tenha o direito de escolha e o consentimento. Então, se a modificação corporal está acontecendo sem consentimento, ela já é uma violência, né? Onde que a gente viu modificações corporais acontecer sem consentimento? Por exemplo, no nazismo, que a galera era marcada, né, com tatuagens com números, né? Além de toda a tragédia que foi, né? Mas esse é um dos exemplos. Os animais, eles não têm o direito, né, essa escolha, né? A gente está falando também de procedimentos que em animais humanos, por exemplo, né, eles precisam de cuidados constantes, né, para não inflamar, não adoecer, etc. Uhum. Higienização, e o animal ele não consegue fazer isso também. Né? É um outro corpo, é uma outra estrutura, e a galera faz assim, sem o mínimo de consciência, e quando a gente aponta o problema, né, aí vem que a gente está que é mimimi, né, que a gente está querendo demais, porque, enfim, tem uma lógica que eu acho péssima, que o animal é meu, eu faço o que eu quero, né? E aí é um problema, né? É um grande problema. Eu adoraria falar que são casos isolados e que aconteceu uma vez, mas não, né? A gente vê isso acontecendo frequentemente. E aí a gente precisa levar essa pauta para poder também ter aí uma mudança, né? O Uhum. problema é que aí a gente tem não só as pessoas da modificação corporal, mas, por exemplo, a gente tem uma galera da veterinária também, né? Que oferece esse tipo de serviço, vende, né? A gente pegou um caso de uma veterinária que ela oferece, assim, dentro dos seus serviços, a perfuração de orelha de gatos, assim, né? Coloca brinco em gato. Então, né? E aí a gente aponta, e aí ela vem, porque os meus advogados e não sei o que lá. E aí não é esse o discurso, quer dizer, não é esse o sentido da coisa, né? É assim, gato, a gente tem que pensar que, né, isso para os animais não humanos é um problema, né? Eles se coçam, isso pode inflamar, pode necrosar, pode matar os animais, né? Porque isso acontece com
os animais humanos, né? As queloides, as necroses, Uhum. os problemas que levam as pessoas para os hospitais, assim. Uhum. Então, enfim, trago todas essas questões para a gente pensar, tá vendo? A importância da intersecção, né? Então, a comunidade da modificação corporal, assim como as outras pautas, né, os outros movimentos, ignora completamente a pauta animal. Uhum. Em 2015 eu publiquei um texto que se chama Manifesto Freak, para quem depois quiser ler, está disponível online, né? O manifesto, ele é um chamado para a gente construir esse futuro possível, e aí a gente tem uma parte lá que está escrita, né? E a gente se atentar, por favor, à questão do especismo, né? Porque nós enquanto humanos, não estamos, né, enfim, no topo de nada, assim. É tudo junto. Se terminar uma espécie, afeta diretamente a nossa, então a gente tem que mudar o nosso comportamento nesse mundo. A gente se comporta de uma forma completamente destrutiva, né? Imediatista e destrutiva. Uma pena. Uhum. Só para fechar, e a gente falando de tudo isso, né, de futuro, de ter um futuro possível, de destruição, de ecocídio, a gente recai, da exploração animal, obviamente, né, a gente recai, por exemplo, no aquecimento global, que a galera nega, né? E aí eu ficava, mas como que as pessoas conseguem negar? Os sinais estão todos aí, né? Estão chegando, cada vez mais fortes, né? E aí veio o coronavírus e a galera nega o coronavírus, né? E aí eu falo, ok, tá explicado a coisa, né? E de novo, né? Eu acho que a gente não. É que as redes sociais ela tem um mecanismo também que ele é muito perverso, que é essa coisa da batalha, né? Você não consegue dialogar, colocar ideias dissidentes, você não consegue divergir de uma forma para que construa algo, você destrói. Uhum. A gente discorda, eu tenho que destruir, que é a lógica fascista, né? Colocada nas redes sociais. E aí é uma pena, porque a gente não consegue discutir sobre tudo isso de uma forma que a gente vai construir, enfim, momentos assim preciosos de alteração mesmo de comportamento, né? Por isso que é importante falar. Rede social, a gente se organiza, a gente se aproxima, mas tem que tirar das redes sociais e levar para outros lugares. Então venham para as periferias, venham para as escolas públicas, venham para os coletivos, né? Se organizar e tirar isso para poder chegar em mais pessoas. Esperar que isso vai acontecer só nas redes sociais, sabendo que as redes sociais elas, né, têm os algoritmos, eles são feitos por seres humanos, que aí tem as prioridades, tem todos os problemas que são dos humanos, né, colocados. A gente viu recentemente, olha, eu falo demais, mas assim, a gente viu recentemente o Twitter, né, com um algoritmo que é racista, né, que ele vai ali priorizar a figura do branco, né, então assim, é disso que a gente está falando. As redes sociais, elas são ótimas ferramentas, mas elas sozinhas, elas não são suficientes para mudar muita coisa. Uhum. Não adianta ficar Desculpa. só atrás da tela, né? A gente tem que realmente agir, porque senão vira uma luta que vai ficar imobilizada, né? Exatamente, exatamente. Ti, não sei que horas são, eu tô com medo que caia, porque se eu apertar aqui pra ver que horas são, meu celular vai sair da live. Opa, passou uma moto aqui, quebrada. Tranquilo. Final de semana, as motos bombam. À noite, então. A gente tem aproximadamente uns 13 minutinhos. Ah, tem um tempinho ainda. Beleza. Tem um tempinho. Deixa eu ver, meu Ó, professor mandou alguma coisa aqui. dá uma lidinha, por favor, para a O gente não diálogo perder. virou uma interação que todo mundo quer vencer. Ninguém quer trocar e entender. Não querem sair da zona de conforto. É. Acho que quem falou de zona de conforto? Aqui, né? Johnny. JXVX. Johnny, maravilhoso. Que bom que você está aqui. Exatamente, eu adoro quando a gente traz a ideia da zona de conforto, né? Quando a gente está falando disso tudo, da pauta animal, da libertação humana, a gente está falando de sair da zona de conforto, né? A gente está falando de tocar, e sair da zona de conforto significa tocar em feridas que historicamente são construídas, assim, elas são cutucadas
assim, né, para doer mesmo, assim. Então, a gente precisa sair dessa zona de conforto, né? Não dá mais, assim, não dá mais. A gente tinha essa ideia de, por exemplo, política não se discute, religião não se discute, e olha onde a gente está, cara, né? A gente está na Uhum. Bíblia, vivendo assim de uma forma que, honestamente, eu achei que a gente nunca fosse viver, assim, né? E porque a gente ficou nesse conforto. Ai, não, né? Eu não quero falar Uhum. sobre isso. Nossa, parabéns que você não pode falar sobre isso, porque eu Uhum. não tenho esse privilégio, né? Uhum. Eu tenho o tempo inteiro que falar sobre política, o Uhum. tempo inteiro tá pensando sobre política, porque se eu não fizer isso, eu morro, Uhum. né? É uma questão de sobrevivência mesmo, assim. E essa é uma ideia assim muito forte nas dissidências todas, né? Se a gente não se articula dessa maneira no mundo, o mundo na configuração que ele tá feito, está posta, ele destrói a gente, né? Então é o tempo inteiro se apropriando disso tudo numa constante sobrevivência, né? Uhum. Então, trazer essas pautas todas é criar um grande ruído na zona de conforto dessa normatividade compulsória. Porque Uhum. é normatizado também que o consumo de carne é a única possibilidade. Uhum. Né? Uhum. É uma normatividade compulsória, porque quando você destoa disso, opa, para lá, você vai adoecer, você vai enfraquecer, porque isso é coisa de viadinho, é o que a gente ouve, né? Ou se não, né, vai para o que você apontou, né, que é essa lógica da dieta, Uhum. fitness, né, Uhum. e recai completamente nesse discurso neoliberal, capitalista, né, que também dita como que o corpo tem que ser. Então a gente precisa interferir nessa zona de conforto de uma forma também radical, que é nesse sentido de a fundo nessas feridas, assim, né? Uhum. Que dói, e isso Uhum. incomoda, Uhum. né? Com certeza. Tem pessoas que me perguntam, né? Principalmente na escola, eu ouço, nossa, mas porque a galera sabe, enfim, das minhas movimentações, dos rolês, né? Mas é fácil falar sobre isso, se articular. Não, é horrível, é dificílimo, né? Tem dia que a gente não dá conta, tem dia que, enfim, que é mais difícil ainda. Tem situações que a gente não consegue nem ver o material, né? No mês passado, por exemplo, eu fui dar uma aula e aí eu tinha que ver um documentário da Netflix, que é o caso do Gabriel, que é um menino dos Estados Unidos, né? Que ele é assassinado pela mãe e pelo padrasto, né? Enfim, criança, porque, enfim, um dos discursos era que ele era gay, né? Esse documentário saiu já há um tempo e eu não conseguia acessar esse documentário, assim, no sentido de não ter estrutura psicológica para ver, Uhum. entende? Eu preciso ver esse material porque também é me munir para poder, enfim, ajudar outras crianças, no caso eu que estou na escola, e me ajudar também porque é isso, é o tempo inteiro de olho, né? Uhum. De onde vai vir o golpe, assim, né? Uhum. Se é na rua, se é nas redes sociais, onde que vai ser, né? Se é no trabalho, Uhum. o tempo inteiro. Uhum. Então, assim, assim como é urgente que a gente faça essas reflexões todas de uma forma muito generosa, humilde, de reconhecer que a gente precisa olhar para o que a gente não olhou ainda, de olhar para quem a gente não olhou ainda, a gente precisa chegar na zona de conforto e dar uma curra nela, falar assim, querida, você não vai mais ser esse conforto, não vai ser Uhum. mais confortável, a gente vai deixar de confortável mesmo. Para quem sabe, né, as coisas também começam a mudar. Com Né? certeza. Só olhando para isso que a gente pode transformar, né? Se a gente ficar só também sentado esperando alguma coisa acontecer, ainda mais no mundo de hoje, que é tudo tão efêmero, tudo muda toda hora, a gente tem que estar muito atualizado, né? Sempre se olhando, se revisitando para conseguir, Exatamente. né, acompanhar aí. E é assim, né? Isso que você fala que eu acho muito importante também. Não dá mais, nunca deu, gente, na realidade, assim, que tinha algumas pessoas privilegiadas aí na zona de conforto que achavam que dava para ficar esperando a coisa acontecer. Né? Tá tudo errado, tá tudo ruindo, tá tudo sendo destruído, literalmente agora, né? Antes era uma ideia. A proporção que está, é tudo sendo destruído de fato. Uhum. E aí, se você ficar na sua cadeirinha falando assim, eu vou esperar
o mundo mudar. Querida, querido, queride, eu tenho uma coisa para te dizer. A gente vai morrer. Vai todo mundo morrer, né? Então, assim, não dá para ficar na cadeira esperando. Assim, tem que tirar a bunda da cadeira, Uhum. tem que reconhecer, ah, enfim, as fragilidades, enfim, o que falta se articular para poder colocar a cara no sol, para poder a coisa acontecer, né? Tem que ficar falando sempre para o mesmo público, né? Que é isso. A galera da academia fica sempre na academia falando para acadêmicos, a galera da elite fica sempre falando para elite. Não, a gente tem que furar as bolhas agora, né? Levantar da cadeira de fato e colocar a mão na massa, né? Tem muita gente assim, e aí eu não queria finalizar a live. A Jenny falou que temos apenas 7 anos até que o aquecimento global se torne irreversível. É disso que a gente está falando, né? Desse retorno, que tem sido anunciado já há um tempo. Né? Eu não queria terminar o nosso encontro também de uma forma completa fatalista, né? Porque é isso, senão a gente também fica num lugar, porque está tudo tão difícil já, que a gente fala, ok, fodeu, não Tipo, tem não mais o que adianta nada, fazer. né? Então não vou fazer nada mesmo, porque. Isso. E aí, assim, eu não queria terminar com esse tom, até porque seria desonesto da minha parte, né? Por que eu falo isso? Porque, assim, a gente tem uma movimentação absurda em diferentes alas da galera se organizando e botando a mão na massa, né? Em todas as pautas que vocês imaginarem, tem gente trabalhando, assim, dando a vida literalmente para a coisa acontecer, né? Eu que estou na educação pública e que é o lugar que a gente sabe que pode ter aí os efeitos a longo prazo. Eu percebo que tem muita gente na educação de base, assim, nas quebradas, fazendo trabalhos cabulosíssimos para mudar a coisa como ela está. Né? Então, isso a longo prazo é muito poderoso e em todos os outros movimentos também. Né? A gente começa a ver também a pauta do veganismo sendo levado para essa política institucional, né? Eu queria até citar a Indianari Siqueira, né? Que é uma pessoa trans, lá do Rio de Janeiro, né? Vegane, poderosíssima, assim, e que está levando a pauta animal com todas as outras pautas, assim, para o mundo, sabe? E falo mundo porque recentemente saiu um documentário que está circulando aí, né? E é isso. Então é poderoso demais, assim. E são vozes, né? São vozes dissidentes que a gente não escutava dentro do movimento da libertação animal. Né? Tem a Duda Salibert, de Minas Gerais, também, que está também levando essa discussão política. Enfim, né? Então a gente tem a própria Paula Aparecida que eu citei, né? Vegana, co-deputada, na mandada ativista, feminista, no rolê de quebrada também. Então, assim, são vários movimentos acontecendo. Então, não fiquem também nesse lugar, porque é exatamente isso que eles querem, que a gente não tenha esperança, né? Como boa professorinha, eu vou trazer Paulo Freire, né? Que é com a pedagogia da esperança. A gente precisa se organizar, né, para que o futuro seja possível. Já tem muita gente fazendo isso há muito tempo, então venham somar forças, né, se aproximem desses trabalhos para que ele seja mais potente, ele seja potencializado e a transformação que a gente deseja, que a gente precisa, de fato aconteça. Né, para a gente terminar também sem esse Sem lugar de ficar fatalismo tão. que Com não certeza. colabora muito, né? Legal. Ai, obrigado, viu, Ti? Obrigada de verdade pela sua participação. Mais uma vez, né, se dispondo aí a participar da Semana Vegana. Então, gente, para quem está assistindo, só relembrando, a live vai ficar salva e ainda tem algumas atividades da Semana Vegana até domingo. Tem uma hoje às 7, uma amanhã, 1 da tarde e outra amanhã às 7 da noite também. E é isso. Muito obrigada a todo mundo mais uma vez, Ti. Foi ótimo para mim, aprendi demais. Eu até dei uma olhada no seu livro que a Gi mostrou para mim. Eu esqueci o nome, esqueci o A título. modificação temporal no É, Brasil. incrível, incrível também. Recomendo muito, foi ótimo, ilustrações incríveis. E é isso aí, gente. Obrigada a quem assistiu e fiquem Ah, ligados aí. Pode eu só falar? vou aproveitar o merchan, né? O merchan para agradecer Claro. todo mundo que está aqui acompanhando, que vai acompanhar depois, agradecer ao Coletivo Couve mais uma vez a você, Lígia,
acompanhamento aí nesses dias e dizer que hoje, à noite, vai ter uma live, outra, lá no perfil do Freak Guys, falando sobre a questão da modificação corporal e do veganismo, da alimentação animal. Eu vou estar com uma body piercer de Piracicaba, que é a Cássia Demarque, né, maravilhosa e super ligada com a luta animal aí. Então, para quem quiser ampliar a reflexão e discussão, depois cola lá para a gente poder conversar um pouquinho mais. Depois, se tiver alguma coisa de divulgar, me manda que eu coloco no Instagram aqui do Couve, para já deixar pro pessoal, tá bom? Maravilha. Beijo, gente. Obrigado Obrigada. demais. Obrigada, gente. Tchau, Ti. Beijão. Tchau. Beijo.